Dia no nono, vamos para a nossa aula de hoje. Aula sobre ditaduras da América Latina. O que vai ser essa aula? Essa aula vai ser sobre um assunto importante, muito polêmico ainda, sobre as ditaduras que ocorreram aqui nos nossos vizinhos. No caso, a gente vai falar Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia. 4 grandes exemplos. E além disso, e Uruguai também. E depois disso, eu vou dar uma explicação sobre a matéria, lógico, tem que dar essa explicação. Mas eu também vou dar uma olhada na questão do simulado, porque o simulado está vindo, vai ser quinta-feira, essa última aula do simulado. Então a gente vai ter algumas partes nessa aula. As primeiras, antes do recreio, a videoaula que vocês estão tendo agora, depois outra videoaula, explicação dessa matéria, e a gente vai dar uma olhada na matéria do simulado para ver se não está ficando nenhuma dúvida. Durante as décadas de 1960 e 70, a América Latina foi palco de diversos golpes militares. Compõe de setores conservadores da sociedade, como a elite oligárquica e parte da classe média, as intervenções militares barraram movimentos revolucionários e sufocaram a participação popular na política em diversos países, contribuindo para o aumento das desigualdades socioeconômicas. Neste capítulo vamos estudar como esses golpes resultaram em ditaduras no Paraguai, na Argentina, no Chile, no Uruguai e na Bolívia. Ditadura no Paraguai. Entre os anos de 1936 e 1954, o Paraguai enfrentou uma série de golpes de Estado articulados pelas Forças Armadas e pelos partidos políticos mais influentes do país: Partido Liberal, Partido Colorado e Partido Febrerista. Uma coisa interessante que tem que falar. O Paraguai ele é um caso muito diferente do comum na América do Sul, porque ele perdeu uma certa guerra que aconteceu no século XIX, conhecida como Guerra do Paraguai. Para os paraguaios, eles chamam de a Grande Guerra, que quebrou eles. O Paraguai perdeu economicamente quantias exorbitantes de dinheiro, perdeu grande parte da sua população, principalmente a população masculina, e por um tempo, até a década inicial do século XX, o Paraguai foi indiretamente dominado pelo Brasil. O Brasil não tomou o território paraguaio, mas as coisas aconteciam se o Brasil quisesse. Se eu me lembro bem, a total independência foi devolvida ao Paraguai em 1904. Eu vou procurar direito a data, quando o Brasil sai totalmente do Paraguai. Mas demorou um tempinho aí para eles se recuperarem. E não se recuperaram. Eles recuperaram a independência, mas não economicamente nem socialmente. Isso causou várias instabilidades políticas. Então, quando ocorre essa ditadura no Paraguai, que a gente vai falar agora, que é do Stroessner, o Paraguai não estava bem. Ele não teve a estabilidade por causa da grande derrota que eles sofreram. Nesse cenário, o Partido Colorado e as Forças Armadas fortaleceram-se. Em julho de 1954, o general Alfredo Stroessner, candidato único do Partido Colorado, foi eleito presidente da República com 99% dos votos. Gente, 99% dos votos, tipo 90%, 80%, desconfiem, porque é muito difícil a população concordar tanto politicamente. Geralmente, quem ganha em primeiro turno, digamos, uma eleição, ganha de 57, 60, 80 e 90, 100% tenho certeza, foi fraudado. 80 e 90, a chance é gigantesca. Por 7 mandatos consecutivos, ele foi reeleito em votações fraudulentas em 58, 63, 68, 73, 78, 83 e 88. Permanecendo no poder por mais de 35 anos. Foi uma das maiores ditaduras aqui da América do Sul.
poder, Stroessner teve o apoio da base política colorada, da oligarquia agropecuária dos Estados Unidos e do Brasil. Com esse apoio, ele deu início à doutrina de segurança nacional. O que é isso, essa doutrina de segurança nacional? Consistia em um pacto estabelecido entre os oficiais do alto comando militar estadunidense e de países latino-americanos para, por meio de formações ideológicas, conter o crescimento do movimento comunista no continente. O apoio do governo brasileiro ao general Stroessner aconteceu do início ao fim de sua carreira política. Entre outros interesses, o Brasil apoiava o Paraguai para dificultar as influências da Argentina na região. Ao lado do jornal paraguaio Pátria, em 1958, com o anúncio do encontro entre Stroessner e Juscelino Kubitschek. Por que o Brasil, então, já desde Kubitschek, antes da nossa ditadura militar, apoiava no Paraguai? Porque era um jogo de interesses, era um jogo político. A Argentina e o Paraguai sempre foram as maiores potências daqui da região. Eles sempre disputaram muito. Se eu só lembrar que o Uruguai, quando tentou se separar do Brasil, ele não queria ser independente, ele queria se unir à Argentina. O Brasil entrou em guerra para não perder um território e, mais importante, não perder esse território para a Argentina. E daí, do impasse que se gerou entre guerra entre Brasil e Argentina, criou-se o Estado do Uruguai. Mas aconteceu por quê? Porque a rivalidade já existia. A rivalidade Brasil-Uruguai vai muito além dos campos de futebol. Perseguições e repressão. Publicamente, Stroessner fazia discursos pacificadores, prometia aos paraguaios um futuro de progresso e modernidade. No entanto, o projeto político que ele praticava foi semelhante ao de outras ditaduras militares na América Latina. Perseguição e tortura aos opositores, recebimento de ajuda financeira dos Estados Unidos, combate ao movimento comunista, criação de redes de apoio e defesa, desestabilização das instituições democráticas, entre outras medidas. O regime de Stroessner instituiu a ditadura militar no país ao eliminar as possibilidades de oposição a ele. Gente, sempre que tem a ditadura, a oposição some. Seja porque o ditador não quer que exista, ou seja porque ele está perseguindo e matando. Para isso, tomou medidas como obrigatoriedade da filiação ao Partido Colorado, como requisito para que os cidadãos pudessem ingressar nas universidades, concorrer a cargos públicos e até mesmo ser contratados por algumas empresas privadas, criação de uma rede de delação no país que funcionava como órgão de controle social, instituição de uma cultura do medo que reprimia a liberdade de expressão, pois qualquer pessoa poderia ser um espião do governo e possível delator, repressão de opositores por meio da violência, que resultou em milhares de pessoas presas, torturadas e mortas ou desaparecidas. O que é essa rede de delação aí do país? Ele tinha pessoas no país, nas cidades, estados, que quando essa pessoa sabia que, digamos, o vizinho estava organizando um protesto. Só um protesto, ele não está organizando um golpe de Estado, está organizando um protesto. Ele vai lá no governo e fala, olha, o vizinho fulano de tal, lá da minha rua, está querendo organizar um protesto. Aí a polícia ia lá, pegava ele, prendia, torturava e talvez até matasse. E esse meio de delação, ninguém sabia quem era o delator. Eles eram secretos. Isso criou um medo enorme na população paraguaia. Porque eles não sabiam em quem confiar. E a questão da filiação partidária ao Partido Colorado é algo muito interessante de se ver, porque tem um quê de fascismo nisso. A pessoa não podia ser só um cidadão, ela tinha que fazer parte do partido. Essa super valorização do partido, que unia partido e Estado, é uma característica fascista. Por outro lado, o regime de Stroessner produziu grandes crescimentos econômicos, graças ao investimento de capital estrangeiro na agropecuária e nas indústrias locais. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu foi construída com Paraguai, Argentina e Brasil, os três juntos. Foi um dos principais benefícios do governo de Stroessner, porque, gente, a Itaipu ia gerar muita energia, muita energia.
E essa energia é distribuída entre esses 3 países de uma maneira igual entre eles. A energia do Itaipu é tão grande, que o Paraguai ele tem déficit a mais de energia. Sobra energia no Paraguai. Tanto que a energia no Paraguai é uma das, se não a mais barata do mundo. E eles vendem a energia deles para alguns vizinhos, como o Uruguai, às vezes. Até para o Brasil, às vezes, ele já vendeu um pouco da parte dele, que sobra. Mas para vocês verem quanto a Itaipu foi uma grande obra. Na época da década de 80, teve início um período de desaceleração econômica. Por quê? Teve aquela crise do petróleo, que a gente até falou, e resultou aqui esse grande problema para todo mundo. O Stroessner não estava fora disso. E fez o regime de Stroessner perder força até sofrer um novo golpe de Estado em fevereiro de 1989, articulado por parte do Partido Colorado. Destituído do poder, Stroessner conseguiu asilo político no Brasil, até o ano do seu falecimento, em 2006. Em seu lugar, o general Andrés Rodrigues assumiu a presidência provisória do país até a realização de novas eleições, quando ele próprio foi candidato e eleito pelo Partido Colorado. Rodrigues foi presidente de 1989 a 1993 e, em seu governo, promoveu a abertura política e reforma de códigos eleitorais e da Constituição. Agora vamos para a Argentina, um dos mais agressivos das ditaduras aqui da América Latina. Eu boto no mesmo nível do Chile, mas tem gente que acha, e até o livro de vocês fala isso, que bota o Chile como a mais agressiva de todas. Na Argentina, um golpe de Estado depois do presidente Arturo Illia em 28 de junho de 1966. E colocou no poder o general Juan Carlos Onganía. Onganía, governou o país de 66 a 70. Quando enfraquecido por conta de diversos protestos da população, foi pressionado a entregar o poder. Em seu lugar, as Forças Armadas indicaram o general Roberto Marcelo Levingston, que governou a Argentina até 71, quando foi deposto por não conseguir controlar a situação política, econômica e social do país. Para substituí-lo, foi nomeado o general Alejandro Agustín Lanuzzi, que governou de 71 a 73. Então, a Argentina é outro país que também nunca teve uma grande estabilidade política. Mas o caso dos argentinos era que, desde sua criação, a Argentina sempre teve grandes embates de poder interno. A Argentina em si, se a gente para pensar, não, é um país que não era para ter tantos problemas quanto tem. Porque, principalmente na década que a gente entende ali como a época da Primeira Guerra Mundial, a Argentina ganhou muito dinheiro. Chegou-se na Europa a ter um ditado que a pessoa pode ser rica como um argentino. Porque eles tinham grandes produções de trigo, eles venderam bastante suas produções de alimentos para a Europa, e eles enriqueceram muito. A Argentina é um dos poucos países do mundo que é considerado um país que era desenvolvido e caiu para subdesenvolvido. Tudo porque ele não tinha estabilidade política. No período de 1966 e 73, os militares instituíram leis que proibiam a atuação de partidos políticos e suspendiam a maioria dos direitos civis, sociais e políticos da população. No entanto, as constantes e crescentes manifestações populares enfraqueceram os militares, pressionando-os a convocar novas eleições em 1973. O retorno de Perón. Em 73, Juan Domingo Perón, que governou a Argentina de 1945 até 1955, foi eleito presidente. Em seu governo, ele reatou as relações diplomáticas com Cuba e aumentou o comércio com países socialistas, o que trouxe preocupações da elite argentina. Afinal, se ele está fazendo isso, as elites pensaram, ele é comunista. Após sua morte, em 74, sua esposa Isabelita assumiu a presidência do país.
No entanto, seu governo foi desestabilizado por ações da extrema-direita do país, em especial da Aliança Anticomunista Argentina, que resultaram em um golpe que há depois, em 1976. A volta do regime militar. E é aqui que começam as grandes atrocidades do regime argentino. Os militares argentinos retomaram o poder em 76 e permaneceram no governo até 83, instaurando uma das ditaduras mais repressivas e violentas da América Latina. Sob a liderança do general Jorge Rafael Videla, a instauração do regime militar tornou-se constante as práticas de tortura, sequestro e assassinato de inimigos públicos e políticos. Em seu governo, Videla instituiu uma junta militar que fechou partidos políticos e sindicatos, além de intervir e controlar o Supremo Tribunal do país, subordinando todas as esferas de poder ao seu controle. Ou seja, ele pegou para si o legislativo, o executivo e o judiciário. Durante 7 anos da nova ditadura, milhares de presos políticos desapareceram e a repressão à população e os movimentos sociais infringiu a maioria dos acordos internacionais de direitos humanos, dos quais o país fazia parte. A ditadura militar na Argentina foi cruel e sangrenta. Foram executadas cerca de 30 mil pessoas, entre elas políticos e militantes de esquerda, e aproximadamente 2,5 milhões de argentinos sofreram com prisões, torturas e exílio. Assim, a gente pode falar assim com muita segurança que o regime ditatorial da Argentina foi muito mais agressivo que no Brasil. Não estou falando que o caso brasileiro está ok. Não. O caso brasileiro não é ok. A ditadura do Brasil foi cruel. Inclusive, a gente acha que os números que a gente sabe de desaparecidos e mortos na ditadura militar brasileira é aquele. Porque a gente não pode ter certeza, porque muito documento ainda está secreto. Muita gente que é culpada não abriu o bico. Então, o que a gente tem no Brasil é uma estimativa. Porque, infelizmente, os nossos militares sabiam esconder o jogo. Agora, no caso argentino, não. Eles eram extremamente agressivos. Era uma agressividade do tipo: tem ali nos Pampas uma cidadezinha que a população está escondendo um revolucionário. O que a gente faz? Mata todo mundo. Que aí você mata ele também. Era esse nível de agressividade. Inclusive, se me lembro muito bem, foi nesse governo de Jorge Rafael Videla que houve uma grande perseguição a comunidades indígenas argentinas. Tanto que já vinha acontecendo isso há muitos e muitos anos. A Argentina sempre foi muito cruel com os nativos argentinos, mas eles foram especialmente cruéis. Durante os 7 anos da nova ditadura, milhares de presos políticos desapareceram. Isso eu li. Foi mal, gente. A Guerra das Malvinas. Famosa Guerra das Malvinas. Nesse período, o país também entrou em decadência econômica. Por não dispor de um grande parque industrial ou um mercado interno forte, a Argentina regrediu enormemente com o endividamento externo, o desemprego, o atraso tecnológico e o sucateamento industrial e a miséria de sua população. Diante desses problemas sociais e econômicos, Videla foi substituído pelo general Roberto Viola, que ficou aproximadamente 1 ano no poder, e foi deposto pelo general Leopoldo Galtieri, em 1982. Para obter apoio popular, Galtieri invadiu as Ilhas Malvinas na tentativa de reconquistá-las do domínio da Inglaterra. Vamos dar uma respirada e entender o que está acontecendo aqui. Videla não foi um bom governante. Muito repressivo, muito mais preocupado em reprimir do que desenvolver a Argentina. Ele fez várias escolhas ruins economicamente, que não fez com que a Argentina conseguisse recuperar a sua economia, ainda mais o que ela já foi no passado. Isso foi uma grande decadência na Argentina, grande desemprego
o desemprego, pessoas insatisfeitas, mais protestos e mais repressão. Ele só queria saber de repressão. Nisso, a junta militar argentina, que sempre foi uma junta muito, muito agressiva, decidiu que, Videla, você não está dando. Você não sabe governar, você está fazendo um péssimo governo, saia. Tiraram ele, botaram o Roberto Viola. Roberto Viola era tão ruim quanto. E aí o Galtieri, que fazia parte da junta, deu um golpe interno. Uma coisa que é interessante falar é que dessas juntas militares, a gente vai ver que todos os ditadores na América do Sul tiveram juntas militares. A da Argentina era muito, muito inconsistente dentro dela mesma. Eles estavam juntos com um objetivo em comum, ser contra o comunismo. Mas entre si, eles tinham muitas coisas que discordavam, por isso que aconteciam esses golpes internos. E a Argentina é um exemplo até menos problemático do que o caso da Bolívia. No caso da Bolívia, tiveram diversos golpes internos. E por que guerrear pelas Malvinas? Malvinas, uma ilha que tem esse nome do lado argentino, porque para os ingleses se chama Falklands. Inclusive, eu chamo de Falklands, porque afinal é da Inglaterra. A Inglaterra chama do jeito que ela quer. Essa ilha fica longe da costa da Argentina. E ela não tem nada. É uma ilha pequena. Ali no meio do Atlântico. O que ela tem muito é pinguim. Isso é verdade, ela tem muito pinguim. Tem lugares para habitar, mas só isso só. Por que eles querem isso? Porque eles querem as Ilhas das Malvinas. 2 motivos. As Malvinas ficam no meio do Atlântico, mas não lá para cima, lá para o sul. Ela é um ponto muito estratégico de reabastecimento e paragem de quem vai fazer a volta nos estreitos da África e da América, para entrar mais para dentro e ir em direção ao Oceano Índico, e quem vai para o Oceano Pacífico. Então é um local de extremo ponto estratégico. E segundo, pegando as Malvinas, digamos, é que os países com o litoral, eles têm suas fronteiras terrestres e as fronteiras marítimas. Além das fronteiras marítimas, são águas internacionais, onde qualquer um pode passar. Pegando as Malvinas, a área marítima da Argentina, que é isso aqui, ele ia fazer isso aqui. Eles ganhariam muito território a marítimo, o que daria exclusividade para eles, uma área de pesca muito boa. E hoje a gente sabe que ali também tem petróleo, o que deixa as Malvinas ainda mais interessantes. Além do que, tem toda uma questão de, poxa, os ingleses ainda estão aqui, esses europeus ainda estão na América. Existe uma questão de orgulho aí ferido dos argentinos. O Galtieri não é o primeiro a tentar pegar as Malvinas. Em outra ditadura lá atrás, os argentinos, inclusive numa época que eles eram mais ricos, inclusive, pensaram em tentar pegar as Malvinas, só que eles pensaram, olha, para pegar as Malvinas a gente vai ter que atacar. A gente vai ter que atacar a Argentina, a Inglaterra. Tem como vencer a Inglaterra? Os argentinos viram e não tem como. A gente pode comprar as armas que quiser. Eles têm um poder naval muito maior. Então deixa quieto isso, esquece. Aí depois, eles quiseram por outro método. Diplomacia. Poxa, Inglaterra, aquelas ilhas lá vocês não fazem nada, a população de vocês ali é muito pequena. Não tem população nativa. Por que vocês querem aquilo? Vende pra gente, a gente pode ser amigo. A Inglaterra ficou enrolando muito tempo a Argentina nessas negociações. E por que o Galtieri queria fazer isso nesse momento? Porque a Inglaterra passava por uma crise econômica muito grande. Todos passavam por causa da crise do petróleo, mas a Inglaterra estava muito quebrada. E ela estava com o governo da Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, que foi extremamente impopular. Então era um governo que não estava muito bem. Para piorar, a Inglaterra, que foi conhecida por muito tempo como uma grande armada dos mares, a mais poderosa marinha,
estava vendendo grande parte dos seus navios. Um dos principais porta-aviões argentinos ia ser vendido. Por quê? Porque a Argentina não estava conseguindo manter toda essa marinha, porque a Inglaterra não estava conseguindo manter toda essa marinha, e queriam fazer uma marinha mais de defesa, não de conquista. Então eles não precisavam de uma marinha tão grande. E o Galtieri, ele viu nessa oportunidade de, poxa, eles estão quebrados. É minha hora de conseguir isso aqui e virar um herói nacional. E assim eu distraio a atenção da população para essa vitória, enquanto eu posso fazer do jeito que eu quiser essa recuperação da Argentina, se for recuperar. Mas eles não pensaram que a Argentina ia conseguir realmente manter a ilha. Porque eles tomaram. No início da Guerra dos Malvinas, eles tomaram a ilha. Só que eles achavam, de tomar a ilha, essa ilha não vale nada para os ingleses, eles não vão vir aqui. Só que a Margaret Thatcher, ela não era assim. Ela foi agressiva. Ela quis, porque quis, retomar a ilha. Inclusive tem uma... Aí vai pra história, uma conversa que ela teve com um representante americano, que os Estados Unidos estavam em impasse ali, porque dois aliados deles estavam brigando, Argentina e Inglaterra. Lógico, se a gente for botar numa balança mundial, a Inglaterra tinha muito mais peso como aliado do que a Argentina. Mas ele não queria perder nenhum dos dois. Então ele mandou um representante para a Inglaterra falando, deixa disso, a ilha é muito longe, faz eles pagarem uma indenização e fica tudo bem. E a Margaret Thatcher respondeu, é longe, né? Que nem o Havaí, que foi atacado e vocês entraram em guerra contra o Japão na Segunda Guerra por causa disso, né? O que ela queria dizer com isso? É longe, é uma ilhazinha de nada, mas é minha. A questão ali da Margaret Thatcher era passar uma mensagem de que a Inglaterra não podia ser desafiada. Política, gente, nem sempre é prática. Também é uma questão simbólica. E ela mandou a marinha inglesa, que acabou com os argentinos. Foi uma grande derrota argentina. Porém, os desgastes causados pelo conflito armado e a derrota para os ingleses na guerra gerou grande satisfação popular e aumentou a oposição contra o regime militar, acelerando sua queda. Alguns dias após o término da guerra, o presidente Galtieri renunciou. Em 83, realizaram as eleições presidenciais e Raul Alfonsín, candidato da União Cívica Radical, saiu vitorioso. As Mães da Praça de Maio. Isso aqui é para explicar aquela foto lá no início do nosso capítulo, nossa foto de capa. E é um grande exemplo triste de como essa ditadura argentina foi agressiva. Durante a ditadura militar de 76 a 83, surgiu na Argentina um importante movimento de direitos humanos, as Mães da Praça de Maio. As Mães da Praça de Maio é um movimento formado por mulheres que foram presas políticas e tiveram seus bebês sequestrados e adotados por famílias leais do regime. Pera aí, como assim, professor? A mulher estava grávida, foi levada presa, teve um filho na prisão, tiraram o filho dela, levaram para dar para outra família. Elas saíram às ruas em busca de seus filhos desaparecidos, cujos paradeiros militares asseguravam desconhecer. Elas começaram suas atividades em 77, e naquela época atuavam individualmente à medida que seus filhos eram sequestrados e desapareciam. Essas mães batiam em todas as portas que pudessem lhes dar notícias deles. A ideia de criar o movimento foi de Açucena Vilaflor de Vicente, que seria sequestrada e morta pelos militares no mesmo ano. No início, esses grupos de mães reuniam-se todas as quintas-feiras à tarde na Praça de Maio, em Buenos Aires. E lá, elas permaneciam de pé, sem se locomover, mas logo os policiais ordenavam que se movimentassem, dando assim início às passeatas. Conhecidas pelo lenço branco atado à cabeça, essas mulheres lutam até hoje para encontrar seus filhos, e também netos, desaparecidos. Para essa tarefa, elas fazem denúncias e reivindicações a autoridades governamentais, nacionais e internacionais. Recorrem ao poder judiciário, contam com a colaboração da população e fazem diversas pesquisas
investigações particulares. Estima-se que cerca de 500 filhos de presos políticos desapareceram durante a ditadura argentina, dos quais 110 aproximadamente já foram encontrados pelas mães da Praça de Maio. Isso é para vocês terem noção do quão agressivo foi a ditadura militar na Argentina, de quão brutal ela foi, por isso que eu ponho ela no mesmo patamar da ditadura do Chile, mas isso vocês vão decidir por si sós, depois de verem a parte do Chile logo depois do recreio. Muito bem, turma, vamos para o nosso intervalo, já deve estar no intervalo agora, depois voltamos com a segunda parte da aula, faremos a discussão da matéria, depois veremos sobre a questão do simulado. Valeu, vamos para o intervalo, turma, 10h20 a gente volta.